Olá, tudo bem? Vamos aqui para a nossa auditoria gratuita do seu site, no SEO e no DO. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou apresentar para você agora a apresentação. Então vamos abrir aqui. Então vamos lá, para a nossa auditoria de SEO e DO da refrisol.com.br. As regras do jogo mudaram. Agora, para você aparecer em destaque tanto no buscador do Google quanto nas IAs, você não precisa apenas criar conteúdo de qualidade ou fazer um SEO homepage. Você precisa ter conteúdo exclusivo, disruptivo e interativo. Só que isso é bom, porque agora a gente tem vários canais. A gente não tem mais somente o Google, né, como canal de venda. A gente também tem todas as IAs, como o Perplexity, o Claude, o Gemini, o ChatGPT. E isso é bom, né? A gente tem mais canais de vendas. Orgânico versus pago. Muitos dos clientes que chegam aqui para mim me perguntam qual que é a melhor estratégia, orgânico ou pago. Eu acredito que as duas estratégias juntas sejam o melhor dos caminhos, porque o tráfego pago ele é muito bom, só que ele funciona na base do leilão. Então, quando o seu concorrente aumenta o investimento, você também tem que aumentar e o seu lucro reduz. Então, quando você tem o tráfego orgânico chegando no seu site, você consegue fazer remarketing e fazer tráfego pago direcionado para esse público do tráfego orgânico que chegou no seu site. Então você tem muito mais, né, com o tráfego pago sem ficar brigando por leilão. Então, com certeza, usar as duas estratégias de forma inteligente é o melhor dos caminhos. EEAT. Isso é um dos maiores pilares hoje, né? Para você conseguir ranquear tanto em primeiro no Google, quanto aparecer nas respostas da inteligência artificial. Você precisa ter experiência, especialização, autoridade e confiabilidade. Com a experiência, você precisa ter no seu site artigos e depoimentos, pode ser também do Google Meu Negócio, né, de pessoas que receberam seus produtos, abriram e gostaram, né? Enfim, você tem que mostrar ali que você tem experiência com esse tipo de produto, de repente algum artigo falando sobre como utilizar, como manusear, né? Como cuidar de cada produto. Especialização. Você tem que mostrar para o Google que você é especialista em determinado assunto, tá? Autoridade é a sua reputação para o Google e para as IAs. É quanto o seu nome é citado nas redes sociais, em blogs do mesmo nicho. Aí a gente consegue pelos backlinks e também por outras fontes. E a confiabilidade é o pilar mais importante e a gente consegue mostrando a sua confiança. Como Reclame Aqui, se você tem ali boas indicações no Reclame Aqui, se você tem selos, certificações, se você participa de alguma associação e se o seu site é seguro, né? Se tem uma boa segurança ali no seu site. Estratégia de performance. Aqui na MKArt, desde o começo, quando a gente começou lá em 2016, a gente já entendeu que alguns clientes chegavam, né, pedindo ali para a gente ranquear para palavras-chave específicas. E quando a gente ranqueava, eles acabavam cancelando com a gente. E a gente entendeu que eles cancelavam porque, apesar da gente ter conseguido ranquear eles para as palavras que eles queriam, aquelas palavras traziam pessoas, leads, ligações, mas ninguém fechava negócio com eles, né? Então, acabava que a gente não conseguia manter esse cliente porque ele não tinha faturamento para pagar a gente. Exatamente por isso que a gente decidiu focar na estratégia de performance, aonde a gente usa palavras-chave do fundo do funil. A gente entendeu que o lead, né? Ele começa pesquisando palavras do topo, depois ele vai se aprofundando em palavras do meio e finalmente ele busca palavras do fundo do funil, que é quando ele já quer contratar, comprar. Então a gente ranqueia nossos clientes para essas palavras, quando o cliente já quer comprar, e aí a gente tem ótimos resultados e consegue fidelizar nossos clientes por bastante tempo. Aqui é um desses casos, o sistema Cronos. Eles começaram com a gente com um tráfego mais ou menos de 1.000 e a gente conseguiu em apenas 3 meses subir para 11.000 de tráfego orgânico. Para essas palavrinhas-chave aqui, ó, ferramenta de background check, compliance criminal, e a gente conseguiu a soma de 10 leads por dia, todos os dias chegando, e desses 10 leads, 50% agendavam call e alguns fechavam com eles.
eles conseguiram subir 100% de faturamento nesses 3 primeiros meses, e depois de algum tempo eles subiram muito mais aí o faturamento, cerca de 200%. Aqui a gente mostra eles ranqueados em todas as IAs em primeiro no Google. Ó, aqui no Google para a ferramenta de background check, aqui em primeiro. Aqui para a ferramenta de background check também na resposta do Overview do Google em primeiro. No Chat GPT aqui em primeiro e no Perplexity também aqui em primeiro. Nós não ranqueamos páginas do blog. Os nossos concorrentes, né, as outras agências, eles focam muito em ranquear postagens no blog, né? E postagens no blog, elas são importantes, mas elas não convertem em venda. Por isso que quando se trata de uma loja ou um site, a gente gosta de ranquear ou as categorias de produtos ou as landing pages, porque assim a gente tem ali um resultado de 70% de conversão em leads. Enquanto quando a gente ranqueava para postagens do blog, esse número caía para 30%. Então é exatamente esse o nosso diferencial. A gente não ranqueia postagens, a gente ranqueia páginas de vendas. O tráfego orgânico dessa loja hoje está em 26 mil. Ele já foi melhor, ele já chegou aqui a 40 mil. Aí deu uma decaída e agora está em 26 mil, crescendo novamente. Eu analisei algumas palavras que estão em primeiro, né? Ó, forno elétrico industrial, forno profissional a gás, refrisol, amassadeira de pães. Essas palavras até que são boas. Mas o que é ruim nessas palavras? Lembra que eu falei que as pessoas começam buscando do topo e vão descendo até o fundo? Essas palavras são mais ou menos o topo do meio para o topo, né? Porque olha o volume grande que ela tem, ó. Forno elétrico industrial. Ela tem até um bom CPC, mas a palavra ela é muito topo. Por exemplo, essa aqui, Refrisol Equipamentos para Gastronomia. Tem um grande CPC, provavelmente, porque tem a sua marca aqui. E o seu concorrente deve estar tentando ranquear para tirar os seus clientes, né? Então, os seus concorrentes ranqueiam para a palavra Refrisol para tentar tirar você, né, e pegar os seus clientes. Por isso que ela está alta. Amassadeira de pães, ó, 1,6 mil pessoas. É uma palavra muito genérica, né? Que a grande quantidade de pessoas que busca não está querendo comprar, só está querendo entender dos modelos, do valor, das cores, dos tipos, né? Aqui eu coloquei algumas palavras que realmente podem gerar muita conversão, como a palavra comprar fritadeira elétrica. Ó, você está na segunda posição. Essa palavra é muito boa. Tá vendo como o volume dela é baixo? Palavras com volume baixo geralmente têm uma tendência maior a trazer conversão. O CPC dela nem é muito alto, talvez porque não esteja muito em alta vender fritadeira. Comprar batedeira, ó, você está na 13ª posição. Tem um volume maior e um CPC maior. É uma ótima palavra para você ranquear, para você ter aí conversão em vendas. Hoje você só tem essas palavras de comprar, né, com o termo comprar, que você está indexado. Essas duas na primeira página e essas depois da primeira página. Eu também peguei aqui as palavras preço. Preço da torre de chopp, ó, você está na 6ª posição. Essa é uma palavra muito boa para você conseguir ranquear para gerar vendas. Enfim, ó, a maioria dessas palavras com preço, você não está na primeira. Você está tudo depois da primeira página. São palavras que, se a gente trabalhar, vai aumentar muito o seu faturamento. Se você conseguir ranquear todas elas em primeiro, olha a quantidade de produtos que você poderia estar vendendo muito mais. Aqui a gente analisou como que está hoje essa página, né? Cafeteira industrial. A gente deu uma analisada e tá assim, ó, cafeteira industrial profissional elétrica. É assim que a pessoa enxerga no Google quando ela encontra o seu resultado. E a descrição, cafeteira industrial profissional e elétrica. Produtos com disponibilidade imediata e garantia especializada Refrisol. Como eu faria, né? Eu colocaria a palavra-chave em foco, comprar máquina de café expresso cappuccino menor preço, e aqui eu colocaria o nome da empresa para fazer um branding, e na descrição colocaria os benefícios do produto e um CTA. Acesse nossa loja e compre agora. Assim a pessoa vê que se trata realmente de um e-commerce e não de um blog, de uma postagem, né? Eu fiz uma análise aqui do site, né? Então, dessa página, ela tá assim hoje.
Esses filtros laterais são ótimos, eles ajudam muito a ranquear. Aqui aparecem os produtos, né? Tem até a avaliação, isso é muito bom. E eu fiz um resumo, tá? Não tirei print de tudo. Aí já coloquei aqui o rodapé. Como eu faria? Eu colocaria em cada categoria que eu fosse trabalhar uma descrição como essa aqui, ó. Eu colocaria um título com a palavra-chave em foco, máquina de café expresso cappuccino profissional, preço, e colocaria também a palavra-chave, um texto bem maior que esse, é só um exemplo, tá? Um texto com a palavra-chave otimizada, ó, máquina de café expresso cappuccino profissional, preço. Eu distribuiria essa palavra ao longo do texto para ranquear esta categoria para essa palavra-chave que eu vi aqui, que é uma palavra-chave muito boa. Aqui, ó, máquina de café expresso cappuccino profissional preço, tem um CPC de 1,18, é um CPC relativamente alto, e você está na 37ª posição. Então, se a gente quiser ranquear em primeiro, a gente teria que criar essa categoria com esse texto, e a gente conseguiria ranquear em primeiro, tá? Então, a gente teria que fazer um texto SEO com mais de 500 palavras, uma estrutura de H1, H2, H3, né? CTA na primeira dobra, é por isso que o texto tem que vir depois, os produtos inicialmente. Então, a pessoa já vê os produtos e o Google vê o texto. Otimização das palavras-chave de ação e palavras de relação para a gente conseguir ranquear esse texto. E os backlinks? Nós aqui na MKArt, nós trabalhamos apenas com backlinks de alta qualidade. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, está gravando. Está gravando, vamos continuar. Então, nós só trabalhamos com backlinks de altíssima qualidade. Enquanto os nossos concorrentes trabalham aí com backlinks automatizados, feitos por robôs, nós trabalhamos com parceiros, blogs, sites que aceitam a gente colocar ali um artigo com um backlink apontando para os nossos clientes. Nos últimos 10 anos, a gente viu essa brecha de mercado que eram os backlinks. A maioria dos nossos parceiros, nossos agentes, das outras agências, nossos concorrentes, não conseguem backlinks, né? Eles terceirizam com a gente. Então a gente viu essa brecha de mercado que ninguém conseguia, e a gente começou a entender, buscar no exterior, né, algumas táticas e técnicas de como conseguir os backlinks. E uma das táticas que a gente mais utiliza aqui hoje são os guest posts, onde a gente prospecta blogs e sites da internet, oferece os nossos serviços de SEO e em troca eles deixam a gente colocar artigos com backlinks para os nossos clientes, tá? Hoje eu analisei o seu site e ele está aqui com uma nota 9, uma nota bem baixa. Essa nota é de 1 a 100, a autoridade que você tem para o Google. Então você está com uma nota 9. E você tem ali 279 sites apontando para você. Isso significa que a maioria desses sites são de spam, são sites de baixa qualidade, tá? Então, o seu perfil não está muito bom, dá para a gente melhorar bastante. Inclusive, isso pode ser até, você pode ter sido alvo de backlinks tóxicos, né, que chama SEO negativo. É quando o seu concorrente vê que você está bem ranqueado no Google e ele vai lá e compra backlinks de péssima qualidade e aponta para o seu site. É uma prática questionável, né, mas infelizmente ela é muito ativa hoje no Brasil. Tá? Eu vou te mostrar aqui também alguns outros backlinks que você tem, que eu encontrei, ó, você tem um backlink aqui nesse site. Isso é um site de spam, tá vendo? É um site que tem vários sites, um monte de link, ó, link, uma lista de link sem nenhum conteúdo. Olha a quantidade de links que tem aqui. É um diretório de sites, não tem conteúdo nenhum e um monte de link. E o seu site está aqui nessa lista. Então, quando o Google vê que esse site aponta para você, ele vê que você está fazendo spam. Então, o que deve ser feito? Você precisa listar esses sites ruins que estão apontando para você e entrar no Google e fazer um desallow. Ah, eu escrevi errado, peraí. Não, aqui. Desavou, na verdade, né? Então, você vem aqui e faz o desavou, ó. Você faz uma listinha assim, com os domínios que você quer desconsiderar, depois entra aqui nesse link e clica aqui e seleciona a propriedade, né, o site que você quer fazer, e aí você manda o arquivo com os domínios. Tá? A gente faz isso gratuitamente quando você contrata aqui os nossos serviços, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre como funciona os nossos serviços aqui na MKArt. Aqui na MKArt, a nossa consultoria funciona em 2 etapas. O primeiro mês e o segundo mês em diante.
Primeiro mês, a gente faz uma análise da jornada de busca do seu cliente. Então, por exemplo, a gente vai olhar aqui no Google, ó, o cliente que busca, por exemplo, uma cafeteira, né? Cafeteira, cafeteira, ele vai buscar. É a primeira palavra que ele vai jogar no Google. Aí ele vai ver aqui que tem essas cafeteiras pequenininhas, ele vai olhar aqui, ó, várias lojas e tudo mais, tá vendo? Vários modelos, aí máquina Café Três Corações. Aí ele vai pensar, bom, eu quero uma cafeteira que faça também, eu quero uma cafeteira para expresso, não quero uma cafeteira para café normal, quero uma cafeteira expresso. Agora ele vai ver aqui os modelos de expresso, vai ver as lojas que vendem, tá vendo? Bacana. Aí ele vai pensar, bom, tem a Dolce Gusto, tem essa, tem vários modelos. Não, eu quero uma cafeteira que é expresso e cappuccino. Então ele vai colocar cafeteira expresso e cappuccino. E ele vai entrar nesses resultados, vai olhar e tudo mais. Até que ele vai falar, tá, já vi. Agora eu quero ver o preço, tá? Quero saber o preço. E aí ele poderia te achar aqui se você tivesse ranqueado, ó. Eu tenho um cliente que eu fiz exatamente esse serviço. É as soluções em embalagens, tá vendo? Eu ranqueei ele, ó, para sacola plástica no atacado, embalagem para café personalizada, sacolas personalizadas plásticas, fábrica de sacola plástica. Ó, essa é uma palavra que traz muito lead bom para ele. Deixa eu ver aqui também as que a gente ranqueou. Personalizadas também é muito bom, traz bastante resultado. Deixa eu ver aqui as comprar. Ó, comprar sacola. É uma palavra ótima para ele, ó. 2,37 de CPC, a gente ranqueou ele em primeiro. E olha acima de quem que a gente ranqueou. Ó, tá ele aqui em segundo, acima do Compre Sacola, Mercado Livre, Calunga, Palácio R4, ó, vários concorrentes gigantes aqui. Aí ele aqui de novo. Riso Embalagens. Aí na segunda página aqui, vamos ver quem que tá aqui. Food to Save, Lojas Mel, Sacola Online, Amazon, Shopee, tá vendo? Então a gente conseguiu ranquear acima desses grandes, esses gigantes, né? Então a gente também conseguiria ranquear você. Se você trabalhar com a gente também vai ranquear você acima da Amazon, acima desses gigantes que estão aqui, ó, Magazine Luiza, tá vendo? É só a gente faz uma estratégia de especificidade para te ranquear acima desses grandes gigantes. Já vou chegar lá e vou te mostrar mais sobre isso. Tem o depoimento em vídeo dele, né, no nosso YouTube. A gente atendeu ele em plena pandemia, lá quando a gente estava em março, né, na pandemia, ele contratou a gente e a gente começou a trabalhar com o plano de 3 mil, ele estava com faturamento de 25 mil reais apenas, né, e ele estava meio desesperado, porque pandemia, ele estava, né, tendo que mandar algumas pessoas embora, e aí a gente trabalhou, e durante 3 meses, aplicando essa estratégia de SEO de performance, olha que bacana, ele conta aqui nesse depoimento, que ele foi de 25 mil reais de faturamento para 70 mil reais de faturamento em apenas 3 meses, em plena pandemia, tá? Então, essa estratégia da gente focar nas palavras-chave de conversão é muito bacana aí para aumentar o faturamento, tá bom? Então, o primeiro mês de trabalho, o que, que a gente faz? A gente analisa essa jornada de busca do usuário, a gente faz uma pesquisa de mercado no Gemini, né, no Gemini, que é uma das melhores ferramentas para fazer isso, porque é exatamente a inteligência artificial que tem acesso ao Google Analytics, ao Google normal, ao Google Trends, ela já tem todos esses dados aqui dentro. Então, quando a gente pede para ela fazer uma análise de topo, meio e fundo, ela já traz aqui bastante informação para a gente. Depois a gente volta para o SEMrush, né? A gente pega aqui o SEMrush, analisa as palavras-chave, né? Com volume, CPC e tudo mais. Depois a gente joga também no cloud, faz ali uma clusterização de palavras-chave, joga todos os dados, exporta aqui as planilhas do próprio SEMrush com dados de volume, CPC, do que a gente pegou no Gemini. A gente faz um trabalho bem avançado aí de análise, né? A gente também analisa por aqui, pelo próprio Google, vê quais são as jornadas de busca de cada um. Ó, aqui é profissional, aqui tem também para quem não quer profissional, que quer para uso próprio. Então tem vários tipos de clientes. A gente analisa
cada cliente, qual é o cliente ideal para você que a gente tem que atrair, né? Então, o primeiro mês, a gente faz todo esse trabalho minucioso de análise de mercado, funil de vendas e palavras-chave, tá? Com essa jornada em mãos, a gente seleciona quais são as palavras-chave ideais para a gente ranquear. Lembra que eu falei de ser específico? O ideal é que a gente foque em alguns produtos. No caso do Paulo, a gente começou focando em envelope, depois a gente foi para sacolas e tudo mais. Então, o ideal é a gente selecionar qual é o produto, aí a gente seleciona as palavras do fundo do funil, somente aquelas que realmente vão atrair clientes que vão comprar, e aí sim a gente trabalha essas palavras. Depois, a gente cria os textos que vão em cada categoria que a gente vai criar, com as palavras-chave que a gente determinou. E depois a gente publica esses textos nas categorias do seu site com aqueles metadados que eu mostrei anteriormente, né? E a linkagem interna e faz ali qualquer correção estrutural dentro da loja, tá? Depois que a gente termina esse trabalho, na verdade, durante, a gente vai mostrando aqui para você tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, cada grupo aqui é uma página. No seu caso, seria uma categoria. Então, tá vendo aqui ó, essa palavra-chave em negrito? Tratamento com cetamina para depressão é a página em foco que a gente quer ranquear nesta página, nessa categoria. E aqui são as palavras relacionadas que a gente encontrou, que também são fundo de funil, que precisam conter no texto, para que esse texto ranqueie para essa palavra. A gente coloca essas palavras aqui e você aprova ou não. Você aprovando, a gente parte para a redação dos textos. Aí a gente redige o texto de cada categoria e coloca aqui nesse link. Aí você pode acessar e olhar se está ok o texto. Estando ok, aprovando, a gente segue para publicação no seu site com os metadados certinhos, né? Título SEO, a descrição. E a gente coloca tudo aqui, você aprovando, a gente segue, a gente termina o primeiro mês. A gente faz uma linkagem interna também, né? E esse é o primeiro mês de trabalho. Pesquisa de palavras-chave, análise de mercado, publicação na sua loja. Publicando essas páginas, a gente vai para o segundo mês de trabalho, onde a gente vai prospectar sites para apontar backlinks para aquelas categorias que a gente criou. Então, a gente vai prospectar os sites que tenham ali maior relação com a sua loja, né, de nichos relacionados, e a gente vai apontar eles para o seu site. E a gente também vai criar um blog e a gente vai estar fazendo artigos relacionados com os termos fundo do funil. Lembra que eu falei que a pessoa tem uma jornada? A gente vai ranquear para tudo, tanto para o fundo, para o meio e para o topo. A gente inicia a estratégia ranqueando o fundo, que é o que gera mais conversão, mas também vamos apostar no meio e no topo para que você apareça para o seu cliente durante toda a jornada de busca e aumente as chances de vender, tá? A gente também faz aqui um relatório, né, em tempo real para que você veja cada site que você está recebendo backlink, até para que você verifique a procedência do site, veja se não é um site de spam, igual aquele que eu te mostrei. A maioria dos nossos sites são blogs, onde a gente coloca o backlink contextual dentro de um artigo, né? E aí você vê a nota de 1 a 100 de cada site, tá? Raríssimo as agências fazerem isso, te mostrar aqui o relatório. A gente coloca o texto âncora que a gente utilizou no backlink, para qual URL da sua loja a gente apontou, a pauta e, finalmente, o link do artigo para que você entre e veja se realmente tem um backlink apontando para a sua loja, tá? Então, o trabalho é feito totalmente às claras. Você também vai ter aqui a aba blog, onde você vai ver os artigos que a gente está publicando na sua loja. Você também vai ver as palavras-chave que a gente está trabalhando. A gente vai listar todas essas palavras, o ranqueamento que você está antes de começar o trabalho e, ao longo dos meses, o ranqueamento que você vai ficando. Por exemplo, aqui, o Dr. Ivan, que é um dos nossos melhores clientes também, a gente ranqueou ele em apenas 3 meses, várias palavras que ele estava ali para as últimas posições, nas primeiras posições, inclusive na IA, tá? Ó, tratamento de cetamina, preço. Ó, tá aqui ele em primeirão, e ele também estava na IA, mas aqui não está aparecendo a IA, né? Mas ele está aqui em primeiro, e quando aparece o overview da IA, ele também aparece, tá? A gente também tem um depoimento em vídeo aqui do Dr. Ivan. Bacana? Deixa eu continuar aqui a apresentação.
E esses são os nossos planos, né? Então, a gente tem o plano Discover, que custa R$ 4.000 por mês. São 100 palavras-chave, 10 textos otimizados, 10 páginas de conversão. E a gente trabalha aí com 20 backlinks, nota 20 a 50 por mês. E a gente faz 10 posts para o seu blog todo mês. O valor é R$ 4.000 por mês. Com esse plano, a gente já consegue ter um resultado bacana em venda, mas para a gente ter um resultado realmente bom, seria esse plano aqui, o Enterprise. Com ele, seriam 200 palavras-chave, 20 textos, 20 categorias no seu caso, né? E 30 backlinks por mês com nota 20 a 70, já é um backlink mais forte. E a gente faz 20 postagens para o blog, conseguindo ranquear aí para mais palavras meio topo de funil. O valor é de R$ 6.000, mas se você contratar no plano de 6 meses de garantia, a gente consegue reduzir essa parcela para R$ 5.500 por mês. E tem o plano Supreme. No plano Supreme, você vai, como o próprio nome diz, ter um resultado supremo de vendas. Você vai estar ranqueando para 500 palavras-chave, com 40 textos otimizados, 40 categorias, e você vai estar recebendo 40 backlinks, daí 20 a 90. Ou seja, aqui você vai receber aquele tipo de backlink, com o backlink do UOL, da Globo, né? Que são backlinks extremamente fortes e vão te passar uma autoridade muito forte. E aqui você vai receber 40 posts por mês no seu blog. O valor é de R$ 12.000 por mês, mas você contratando no plano de 6 meses, você paga somente R$ 10.000 por mês, tá bom? E basicamente é assim que funciona o SEO. E eu fiz uma análise aqui, eu fiz um atendimento, busquei um atendimento na sua loja, e eu vi que o seu atendente, ele me atendeu somente depois, isso aqui foi a mensagem automática, né? Só 10 minutos depois ele conseguiu me atender, né? Mais ou menos, uns 7 minutos depois. Até que não tá alta a margem, tá? Mas o ideal seria que você tivesse um agente de IA fazendo esse atendimento. E que você também tivesse um pipeline, um CRM, não sei se você tem ali um CRM, e até um traqueamento de onde vem esse tráfego. Eu tenho aqui uma ferramenta própria da MKArt, que é o Chat Funnel AI. A gente tem CRM com IA, onde a IA move os cards. A gente tem também o traqueamento, onde a gente vê todo o tráfego que está chegando, se vem do Google, se vira um lead, se faz uma compra, no seu caso, a gente poderia ver também, ó. Então a gente conseguiria ver qual lead, quem é o lead que chegou, clicou no WhatsApp, tá? A gente consegue ter o traqueamento completo. Se você contratar o plano de 5.000, você leva essa ferramenta gratuitamente, você só tem que arcar com os custos da inteligência artificial, tá? Ela é uma ferramenta completa de CRM com WhatsApp, tá? Com pipeline, com IA, e tem todas essas funções aqui. Se você tiver interesse, é um bônus aí que eu te dou no plano de a partir de R$ 5.000 por mês. Espero que você tenha gostado aqui dessa auditoria. Eu vou estar te mandando ela junto com o vídeo. E se você se interessar em contratar, a gente pode até marcar outra call para a gente fazer aí a estratégia ideal, quais são os produtos que você tem mais interesse em estar fazendo o serviço. Mas se você não tiver, você pode pegar isso aqui e de repente aplicar aí, e a gente pode fazer negócio, quem sabe, em outra oportunidade. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.